Saudações, queridos irmãos, graça e paz, seja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo sobre a Santíssima Palavra de Deus. E o tema de hoje, os adventistas do sétimo dia davidianos. Quem são eles? O que é a mensagem da vara do pastor? Qual é a diferença que existe entre ramo davidiano e davidiano conservador? De onde surgiu essa mensagem? De onde surgiram os davidianos? Todas as perguntas serão respondidas no nosso estudo de acordo com a história, a Bíblia e o espírito de profecia. É a base que nós vamos usar. A história, ok? A Bíblia e também o espírito de profecia. Antes de começar, vamos fazer uma breve oração entregando o estudo nas mãos de Deus. Pai querido que está no céu, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor está dando para estudar a Tua Santíssima Palavra através da história hoje, que vamos narrar a história dos davidianos. Que o Senhor possa manifestar no nosso meio, que o Senhor possa nos guiar a toda a verdade através do Teu Santo Espírito. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Quem são os davidianos? De onde surgiram? E qual é a diferença entre o ramo davidiano de David Koresh, onde você leu na internet, Google, etc., de David Koresh, onde aconteceu o desastre lá, a matança, lá em 1993, o fanático David Koresh, e os davidianos que estudam, os adventistas que estudam a mensagem da vara do pastor. Qual é a diferença entre esses dois grupos? Okay? Vamos agora começar com um antecedente histórico. Lembrando que vamos estudar hoje um pouco de história, Bíblia e o espírito de profecia para que possamos responder a essas perguntas importantes para a mensagem que estamos estudando, investigando, uma mensagem que está chegando agora no Brasil, a mensagem da vara. Antecedente histórico. Em 1888, Deus enviou uma poderosa mensagem chamada justificação pela fé. No geral, a mensagem foi rejeitada pela liderança da igreja naquela época. Ellen White, profetisa da igreja adventista, apoiou e abraçou a mensagem. Apoiou os mensageiros e abraçou também a mensagem. Aí ela escreveu alguns textos mostrando que a mensagem da justificação pela fé é uma mensagem que o Senhor enviou, como você pode ver no texto que acabei de colocar, Eventos Finais, página 200. O Senhor, na sua misericórdia, enviou uma mensagem, uma preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e John. Ela também escreveu no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234. Ela deu o motivo pelo qual a mensagem foi rejeitada pela liderança naquela época, pelos irmãos nossos, daquela época. A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos E. J. Wagner e A. T. Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar. No final do texto ela diz: sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra em sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido em grande medida conservada, afastada dele. Então a luz que Deus enviou, a luz que deveria iluminar, porque vai iluminar toda a terra com sua glória, foi resistida, foi rejeitada.
quando fala assim, a luz que deve iluminar toda a terra, está falando da profecia de Apocalipse capítulo 18, o anjo que se une ao terceiro anjo, que deve iluminar a terra com sua glória. Apocalipse 18, verso 1 a 5, tá certo? Esses são os dois mensageiros enviados por Deus à Igreja Adventista do Sétimo Dia, no ano de 1888, os quais foram rejeitados pela Associação Geral lá naquela época, e a luz que Deus tinha enviado, como diz Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234, a luz sofreu resistência. Aqui temos os irmãos aí, os irmãos Alonzo Trivier Jones e Elliot Joseph Wagner. Ok? E as pessoas começaram a escrever para Ellen White se realmente a mensagem da justificação pela fé era parte da mensagem do terceiro anjo. E ela respondeu no Review and Herald, 1º de abril de 1890, que é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Vários me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondi, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. O profeta declara, continua o texto. Essa parte ali, a primeira parte do texto, está no livro Eventos Finais. Só que essa segunda parte não aparece no livro. Aí fizemos uma pequena pesquisa e colocamos uma parte que não apareceu no Eventos Finais, que é muito importante. Veja só o que diz o texto. Ok? E as pessoas escreveram para Ellen White, perguntando se a mensagem da justificação pela fé era parte da mensagem do terceiro anjo, e ela diz que é a mensagem do terceiro anjo em verdade. O profeta declara, continua o texto aqui nessa parte aí, pega o cursor, e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e toda a terra foi iluminada com sua glória. Resplendor, glória e poder acompanharão a mensagem do terceiro anjo e a convicção seguirá onde quer que ela seja pregada em demonstração do Espírito. Como saberão os nossos irmãos quando esta luz chegará ao povo de Deus? Até agora, certamente, ainda não vimos a luz que corresponde a esta descrição. Deus tem luz para seu povo e todos os que a aceitarem verão o pecado de permanecerem numa condição morna. Então, claramente, vemos que a mensagem do terceiro anjo, na sua fase final, seria gloriosa. Outro anjo que vai descer do céu, unir-se ao terceiro anjo, dando o alto clamor. E em 1890, ela não está dizendo quando será que o povo de Deus saberá que esta é a mensagem, essa luz chegará ao povo de Deus. E até o tempo de Ellen White não tinha chegado uma luz que corresponde à descrição que nós temos em Apocalipse capítulo 18, verso 1. Tá certo? Vamos ver mais evidência. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com sua glória, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Isso foi escrito em maio de 1890, e que nas igrejas adventistas haveria admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado. E que na manifestação do poder que ilumina a terra com sua glória, essas pessoas só vão ver alguma coisa que desperta que desperta neles os seus receios. E como eles fizeram com os mensageiros John C. Wagner
também Elias fazer então com a mensagem que iria surgir. Ou seja, não é de admirar hoje que a mensagem trazida em 1929 está sendo rejeitada, criticada, dizendo que é uma mensagem fanática, separatista, etc, etc. Foi profetizado. Então é importante saber essa parte para que você possa entender a grande controvérsia que existe agora em torno da mensagem da vara do pastor. Em 1890, Ellen White profetizou da chegada de alguém vindo no espírito e poder de Elias. Isso está no livro Manuscritos Testemunhos para Ministros, página 475. A profecia se deve cumprir, diz o Senhor, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Alguém deve vir no espírito e poder de Elias, e quando ele aparecer, poderão os homens dizer: sois demasiadamente sinceros, não interpretais as Escrituras na devida maneira. Deixa-me dizer-vos como ensinar a vossa mensagem. Claramente ela diz que alguém deve vir, no caso não foi profetizado, ia vir, no caso alguém ia vir no poder, no espírito e poder de Elias. E quando essa pessoa, quando ele aparecer, poderão os homens dizer: sois demasiado sinceros. Então, claramente vemos que foi profetizado que alguém ia vir, não ela mesma. Felizmente, no comentário desse texto, no apêndice do livro, Testemunhos para Ministros, os administradores, os compiladores, os editores, perdão, os editores falaram que Ellen White estava falando, se referindo à sua própria obra. E que se alguém deve vir no poder do Espírito de Elias, e quando ele, masculino, aparecer, futuro, poderão os homens dizer, ainda futuro, os editores disseram que ela estava se referindo a ela mesma. Depois de mais de 46 anos de ministério profético, já que o texto foi escrito em 1890, Ellen White começou a profetizar seu ministério profético em 1844. Ou seja, 46 anos depois, ela está fazendo uma profecia de que ela ia vir com uma mensagem. Uma explicação que eu acho, na minha opinião, algo totalmente absurdo, com o intuito de dizer que não há mais mensagem, que ela é a última, etc, etc. Como você pode ter ouvido, né, de muitos, tá certo? Ok? Alguém deve vir no espírito e poder de Elias. E quando ele aparecer, poderão os homens dizer: sois demasiadamente sinceros, não interpretais as escrituras na devida maneira. Mostrando que esse alguém ia interpretar as escrituras, interpretar a Bíblia para nós, adventistas do sétimo dia. Certo? Então, é uma mensagem para a igreja de Deus. Tá certo? Vamos lá no próximo slide. Então, em 1929, chegou a mensagem da vara do pastor à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mensagem foi revelada através de alguém muito humilde, ou então professor da escola sabatina, nem era pastor ou ancião de igreja, era simplesmente um professor da escola sabatina, Victor Utef, no estado de Califórnia, Estados Unidos da América. Aqui está a foto do Victor Utef, né? Agora, de agora em diante, eu não vou citar o espírito de profecia, nessa parte eu vou citar a enciclopédia livre, Wikipédia, que publicou um material de 14 de maio de 2021, que é muito interessante. Eu vou ler e vou deixar, né? Eu li isso, entrei em contato com os irmãos lá dos Estados Unidos, que estudam essa mensagem, que defendem também essa mensagem, que tem os escritos originais de Victor Utef, para ver se o que o Wikipédia falou ali, nesse material, nessa matéria, né,
de 14 de maio de 14 de maio de 2021, para ver se batia, se realmente é, é assim. Eles falaram que está certo, né? É uma enciclopédia neutra, no caso, não é adventista, é algo neutro. É história, né? Vamos ver o que a Wikipédia falou sobre isso, ok? O TEF nasceu em Raicovo, Rumélia Oriental, que hoje é Bulgária moderna, né? E, quando criança, foi batizado como membro da Igreja Ortodoxa da Bulgária. Quando jovem, ele se dedicava ao comércio mercantil. Em 1907, ele e os seus irmãos emigraram para os Estados Unidos depois que, segundo o testemunho de Victor Utef, uma multidão pegou armas contra sua família e os forçou a entrar em um barco. O Tef voltaria em várias ocasiões para visitar sua família, muitos dos quais agora vivem nos Estados Unidos, né? Aqueles irmãos deles aí, os descendentes deles estão ali. O Tef não teve filhos, tá? Muitos dos quais ainda vivem nos Estados Unidos. Victor Utef, que às vezes é pronunciada no americano Hauref, mas vamos pronunciá-lo como Utef, igual como a ex-presidenta do Brasil, né? Que é também descendente da Bulgária também, Rousseff, mas em vez de Rousseff é Utef, né? Utef, H-O-U-T-F-F, Utef. Em inglês geralmente é pronunciada como Hauref, ok? Utef chegou nos Estados Unidos, né? Sem nada, sem um centavo. E logo ele encontrou trabalho como hoteleiro e marceneiro no estado de Illinois. Em 1919, ele se juntou à Igreja Adventista do Sétimo Dia, batizou na igreja. 1919, ou seja, 10 anos antes da mensagem, da revelação da mensagem da vara do pastor. Isso está dizendo o Wikipédia, ok? Confirmado pelos irmãos dos Estados Unidos, eles têm a história também, claramente, né? Tá certo? Então aqui vemos que não foi somente o UTF que foi exilado para os Estados Unidos, ele e a sua família. E isso consta nos documentos, tanto de UTF como os outros irmãos, outros membros da sua família que migraram para os Estados Unidos. Infelizmente, eu estava vendo uma palestra de um pastor lá num acampal que eles fizeram especialmente para combater a mensagem da vara. O pastor, infelizmente, com falta de informação ou de pesquisa, ou talvez, né, por segundas intenções, que eu não sei quais, ele falou que o Tef foi exilado lá, como se fosse ele sozinho que veio lá para os Estados Unidos, porque ele era um criava problema lá, ficava problema lá com a igreja ortodoxa, etc. Ok? Mas o Tef, ele e vários membros de sua família, foram exilados para os Estados Unidos e, inclusive, vários de seus descendentes estão aí, lá nos Estados Unidos. Vamos no próximo. Durante a década 20, o TEF, um rigoroso adventista, viu? A Wikipédia está dizendo, né? Um rigoroso adventista do sétimo dia tornou-se professor da escola sabatina na igreja Exposition Park, muito importante lembrar esse nome, na igreja Exposition Park, em Los Angeles. Aluno aguçado da Bíblia, o Tef começou a mergulhar profundamente na Bíblia e nos escritos de Ellen White, tá certo? Ele começou a estudar a Bíblia de maneira profunda, não somente a Bíblia, mas também os escritos de Ellen White. Suas aulas de estudo da Bíblia hã, na igreja duravam mais tempo e se tornaram mais complexa, atraindo grandes grupos de adventistas a cada semana. E isso realmente aconteceu. Aconteceu, ok? Mas eu estava ouvindo uma palestra, estava mostrando que quase ninguém estava ouvindo, tal. Não, mas não é isso que aconteceu. Cada semana, mais pessoas queriam participar das aulas de UTF, porque eram as aulas bem mais complexas, bem mais profundas, né?
como diz a Wikipédia. Eu estou lendo na Wikipédia, ok? Publicada no 14/5/2021. Este ano ainda, né? Este ano, 2021. O foco particular de UTF eram as escrituras de Isaías, dos capítulos 54 a 66. UTF encontrou oposição à sua interpretação na igreja adventista do sétimo dia estabelecida, ou seja, as doutrinas que a igreja já defendia naquele tempo, ele encontrou oposição, e é verdade, encontrou oposição. E, eventualmente, o TEF e um grande número de sua classe bíblica foram removidos. Olha só, um grande número de pessoas que estudavam com o TEF foram removidos por causa das interpretações que o TEF dava, né? De Isaías capítulo 54 a 66, tá certo? E, sem esquecer, antes de esquecer isso aí, temos que lembrar que naquela época saiu uma escola sabatina sobre Isaías 50 e os últimos 13 capítulos de Isaías. Daí que surgiu também a mensagem da vara do pastor com essa escola sabatina, tá? Em outro vídeo podemos entrar em mais detalhes. Eu já li essa escola, né, mostrando realmente o que estava acontecendo para entender o contexto do surgimento da mensagem da vara do pastor. É importante ver. E foi nessa escola sabatina, nessa lição da escola sabatina, os 13 últimos capítulos de Isaías, que surgiu a mensagem da vara do pastor em 1929. Continua a Wikipédia dizendo: o TF, o TF persistiu mudando sua classe de mais de 50 alunos para uma grande casa do outro lado da rua da igreja, onde continuou a estudar e a ensinar. O TF tentou interessar a Associação Adventista da Califórnia em suas descobertas bíblicas, que ele acreditava ser realmente uma continuação da mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. A mensagem dos três anjos é uma das doutrinas básicas da Igreja Adventista do sétimo dia. Wikipédia, 14/5/2021. Claramente você vê que ele nunca fez uma coisa para a se escondido. Não, ele encontrou nova luz, né? Ele acreditava que suas doutrinas, suas opiniões eram realmente de acordo com a palavra. Ele foi lá para a associação, né, adventista da Califórnia, tentando interessá-los para suas novas descobertas, né? E, já que muitos alunos foram removidos por causa das mensagens, eles foram estudar agora numa casa, bem na frente da igreja, bem na rua, na frente da igreja, né? Como do outro lado da rua, perto da igreja Exposition Park, de onde surgiu a mensagem da vara do pastor, ok? É só que diz a história e também os sobreviventes, pessoas que viveram com o TF, que contaram a história para nós e até hoje tem alguns sobreviventes, pessoas, né, que viviam com o TF, né? Não naquela época, lógico, mas que nasceram um pouco depois e que conheciam toda a história da mensagem da vara. Estão vivos lá nos Estados Unidos e eles contam como foi. E a história também foi escrita. Tem um livro, se chamava A Grande Controvérsia sobre a Vara do Pastor, que o TF escreveu com todas as cartas, as reuniões, que mostra onde e como surgiu a mensagem da vara do pastor, ok? Ou seja, a Wikipédia está contando exatamente como foi, né? Não é crítica, mas está dizendo como foi, ok? A minha intenção hoje nesse estudo não é para, no caso, dizer se o TF estava certo ou não, ou se a igreja está certa ou não. Eu simplesmente estou fazendo, neste momento, papel de historiador, né? Mas na frente, vamos ver algumas doutrinas, algumas coisas do UTF se realmente bate, né? Aí você vai ter a sua decisão, tomar a sua própria decisão e não deixar que alguém faça a sua decisão por você. Tem que ler, tem que investigar, já que a mensagem chegou à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você é membro dessa igreja ou ama essa igreja que é a igreja do Senhor, então, pelo amor de Deus e pelo amor da sua própria alma, analise e veja se
realmente condiz, né? Se a mensagem bate. Se não, rejeita. E se bate, a sua obrigação como cristão, como servo, serva de Deus, servo e serva do Altíssimo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é aceitar, né? Vamos continuar. Em 1929, o TEF completou seus estudos doutrinários e apresentou na forma de um livro intitulado A Vara do Pastor. No prefácio do manuscrito, que se tornaria A Vara do Pastor, volume 1, ele escreveu. Veja só o que o TEF diz. A intenção deste livro é revelar a verdade sobre os 144.000 mencionados em Apocalipse capítulo 7. Mas o objetivo principal desta publicação é trazer uma reforma entre o povo de Deus. A verdade aqui contida é dividida em 7 seções, dando provas de 7 ângulos diferentes, para evitar qualquer dúvida ou confusão. Este assunto torna-se claro pelo uso da Bíblia e dos escritos dados pelo espírito de profecia. A verdade revelada aqui é de grande importância para a igreja justamente agora, devido ao perigo predito que o povo de Deus em breve encontrará. Ela exige uma ação decidida por parte dos crentes para se separarem de toda a prática mundana e da mundanidade, para se ancorarem na rocha sólida pela obediência a toda a verdade conhecida por esta denominação, ou seja, a Igreja Adventista. Se tivermos que escapar da grande ruína, a voz do Senhor clama à cidade, e o homem de sabedoria verá o teu nome. Escutai a vara e quem a designou. Miqueias capítulo 6, verso 9. Então, desde o início, ficou bem claro que o TEF nunca teve intenção de criar uma nova igreja, uma nova denominação, como muitos acusam. A mensagem pura da vara, segundo a própria fonte da Wikipédia, apoiado pela própria mensagem, porque a Wikipédia não vai fazer uma acusação de alguma coisa que não existe, e se o fizer, os que defendem a mensagem lá podem chamar a atenção e remover da internet, tá? Igual quando eu faço uma pesquisa sobre Ellen White, na Wikipédia, eu não vejo a Wikipédia dizendo que ela é uma bruxa, que recebeu falsas visões. A Wikipédia vai dizer o que Ellen White fez, né? O que ela fez, como foi recebida, etc. Vai contar uma história que qualquer adventista pode conferir e ver se os fatos são assim. E, felizmente, no caso de Victor Utef, perdão, na matéria que saiu 14 de maio de 2021, claramente está falando o que o Teff escreveu e dando as provas, né? Tá certo? Logo, no prefácio do livro A Vara do Pastor, você pode perceber que a intenção de Victor Utef, nunca foi de criar uma nova denominação, criticar ou atacar a igreja, simplesmente tinha a intenção de trazer uma reforma dentro do povo de Deus, ok? Dentro do povo de Deus. E revelar, explicar a coisa lá o assunto dos 144. No verão de 1930, Victor compilou suas ideias em um manuscrito de 172 páginas, intitulado A Vara do Pastor. Ele pediu uma reforma denominacional a nível mundial e supostamente, segundo a Wikipedia agora, supostamente trouxe um novo pensamento para a escatologia dos adventistas do sétimo dia. O TEF entregou pessoalmente 33 cópias do seu manuscrito aos líderes da igreja na Associação Geral realizada de 29 de maio a 12 de junho de 1930 em São Francisco, Califórnia. De acordo com o TEF, cada destinatário, aqueles que receberam a cópia, prometeu ler o manuscrito minuciosamente e responder a ele pessoalmente ou por carta.
Nos 6 anos seguintes, apenas 2 destinatários responderam. A explicação oficial da igreja foi que os destinatários estavam preocupados com as tarefas da sessão e não tinha tempo suficiente para rever o manuscrito. Isso foi a explicação oficial da igreja naquele tempo, dizendo que os pastores lá na Associação Geral, que receberam as cópias, né, as 33 cópias do TEF, com a data, veja só a data, né, no dia, nos dias 29 de maio até 12 de junho de 1930. E aí, nos 6 anos seguintes, eles estavam com um problema grande dessa mensagem da vara do pastor na igreja, e a explicação oficial que eles deram foi que eles não tinham tempo suficiente para responder ao texto, ok? E aí começou a grande a grande polêmica, o problema da mensagem da vara do pastor. Essa aí é a primeira parte que vamos fazer agora. Na próxima parte, vamos continuar com a mensagem, ok? Continua. Tem muitas coisas aí que está faltando. Essa é a primeira parte. Nessa primeira parte, vemos que Deus tinha prometido mais luz para a igreja adventista, segundo os escritos de Ellen White. Em 1930 veio uma mensagem à igreja adventista, mensagem da vara, com o propósito de trazer uma obra de reforma, né, entre o povo de Deus e explicar ou esclarecer o assunto dos 144.000. Quando o TEF compilou as suas ideias sobre, né, o funcionamento dos 144.000, ele entregou pessoalmente 33 cópias do seu manuscrito antes de publicar o livro. Esse é o dever de um verdadeiro cristão. Antes de publicar o livro, ele colocou 33 cópias na mão da maior liderança da igreja, lá na Associação Geral, realizada de 29 de maio até 12 de junho de 1930, para que esses líderes grandes analisassem a mensagem e respondessem ao texto. Ok? E, infelizmente, eles falaram que não tinham tempo para ler e responder, etc. 6 anos depois, segundo a própria fonte da Wikipédia. E também segundo o próprio livro que o TF escreveu sobre a grande controvérsia sobre a vara do pastor. Ok? Na segunda parte vamos entrar em mais detalhes sobre a mensagem da vara do pastor. Deus abençoe você.